A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando com mais um programa A Bíblia Responde. Pedimos licença para poder entrar na sua casa, entrar no seu lar e trazer aquelas questões que a Bíblia pode nos ajudar e muito, porque muitas vezes nós não conseguimos encontrar respostas para tudo. E quando nós não conseguimos encontrar as respostas, a Bíblia responde, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Comigo aqui nos estúdios, mais uma vez, pastor Reginaldo Giraldelli, a graça e a paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, pastor Fábio. Amém. E também que Deus abençoe a todos que nos acompanham, mais uma programação da comunidade da Família de Deus. Sejam muito bem-vindos, principalmente aqueles que nos acompanham pela primeira vez. Tenho certeza que a palavra de Deus, que é viva e produz efeito, vai falar de forma profunda no seu coração. E a comunidade da Família de Deus, pastor Reginaldo, é uma igreja séria, é uma igreja compromissada com a palavra da verdade. Baseado em tudo isso, nós temos preparado estudos dentro das Sagradas Escrituras para poder ajudar você. É exatamente o que nós estamos tratando na nossa reunião do tratamento da alma. O tratamento da alma. E hoje nós queremos compartilhar um pouquinho sobre o tratamento da alma. Nós estamos com uma apostila que nós abordamos os estudos ali na nossa igreja. É uma apostila que foi confeccionada pelos nossos pastores dentro daquilo que a comunidade crê, daquilo que está dentro das Escrituras Sagradas, e hoje nós queremos falar do caminho para a liberdade. Tem gente, pastor Reginaldo, que acha que prisão, que a pessoa só precisa de libertação se ela tem algum vício, se ela tem um vício do álcool, de alguma droga, de algum entorpecente. Então ela acha que libertação é só quando se trata de algum vício, né? Exatamente, pastor Fábio. Quando nós falamos de libertação, é algo muito mais profundo. E o que é interessante é quando nós abordamos esse assunto, libertação, cura interior, batalha espiritual, é que nós precisamos entender que a verdadeira libertação, ela começa exatamente pelo conhecimento da verdade. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós partimos, pastor Fábio, desse princípio. Não há algo mais libertador do que o conhecimento da verdade e a prática desse conhecimento. Porque também vale dizer que não basta apenas nós recebermos informações de Deus, mas o que realmente liberta a nossa vida é a prática daquilo que nós aprendemos na palavra. Exatamente. Informação é tudo, mas se você não praticar, nada resolve, né? Então hoje, pastor Giraldelli, nós vamos falar aqui sobre o caminho para a liberdade. Sim. Né? E para isso nós vamos falar de arrependimento, confissão, perdão e restituição. Mas hoje nós vamos falar de restituição de uma forma diferente de como as pessoas interpretam. Né? Então nós vamos falar desse caminho para a liberdade, começando com o arrependimento, né, pastor? Exatamente, pastor Fábio. Então, esses aqui já são alguns princípios para quem está buscando uma libertação, seja em qualquer área da sua vida. Porque existe uma diferença, pastor Fábio, do arrependimento genuíno do que nós chamamos também de remorso. Então, o arrependimento, o arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado de frutos. Ele traz libertação. Ele traz libertação. O remorso traz morte. Traz morte. Pedro, assim como Judas, traíram a Jesus. Pedro sentiu o arrependimento de verdade e virou o líder da igreja primitiva, né? Jesus o chamou 3 vezes para pastorear o seu rebanho. Sim. Já Judas traiu Jesus, mas não se arrependeu, sentiu remorso. E o remorso levou à morte. Remorso, pastor,
É um falso arrependimento, né? Isso. É o que leva a pessoa a voltar às mesmas práticas, né? Exatamente. E quando ela volta às mesmas práticas, ela não se arrependeu de verdade. Então, é por isso que vamos falar então quais seriam os frutos desse arrependimento. É exatamente quando a pessoa não volta naquela prática do erro. E aí ela faz uma conversão. O que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos buscar a face do Senhor, que nós precisamos orar, que é necessário nos humilharmos e nos convertermos dos maus caminhos. Então, o arrependimento, como nós estamos falando, é fazer uma conversão. E o que é fazer uma conversão? É realmente abandonar atos que desagradam a Deus, que ferem os princípios de santidade, da santidade de Deus, e eu passo a fazer aquilo que aos olhos de Deus é correto. É o que nós chamamos, pastor Fábio, de uma vida de santidade, uma vida separada das coisas que aos olhos de Deus é abominável. Então, isso são frutos do arrependimento. Por exemplo, a pessoa roubava, hoje ela trabalha com as próprias mãos, ela faz o bem trabalhando com as próprias mãos. Então, hoje ela trabalha. Uma pessoa que ela, por exemplo, ela vivia uma vida de mentiras, hoje não. Ela tem o que sai da sua boca, as suas palavras, elas são palavras verdadeiras. E isso já são fruto, é o resultado do arrependimento, é que houve uma mudança verdadeira e não superficial, no caso do remorso. Mas é necessário, primeiramente, a pessoa ter um encontro com Jesus. Sim. Porque é através do Espírito Santo que nós vamos reconhecer que nós estamos errados ou que nós estamos certos. Porque tem muita gente fazendo coisas erradas achando que estão certo, né? Tem muita gente fazendo coisa errada achando que de fato está fazendo certo. Então, só com Jesus Cristo nós conseguimos entender o que de fato é certo ou não. Porque tem muita gente fazendo coisa errada, mas acha que está certo. Porque o Espírito Santo não identifica aquele erro que ela está praticando, né, pastor? Então, primeiramente, é necessário nós termos um encontro com Jesus, receber o Espírito Santo na nossa vida, porque todas as vezes que a pessoa vai cometer um pecado, ela recebe uma alerta de Deus. Pastor, isso é tão interessante que se nós formos lá para o livro de Bereshit, o livro de Gênesis capítulo 4, por volta do versículo 6, há um acontecimento extraordinário, porque Caim, ele tinha tido a oferta rejeitada por Deus, e a alma dele se abateu, o espírito dele se entristeceu, e Deus veio falar com ele. Deus falou: por que está entristecido o seu espírito? Por que está cabisbaixo? Né? Aí Deus faz uma alerta para ele, fala assim: o pecado jaz à sua porta. Olha o que Deus fala para ele: o pecado jaz à sua porta, né? E ele, né, virá contra ti. Ele luta contra ti, ou seja, o nosso desejo, pastor, ele luta contra nós, né? Então, olha que mensagem maravilhosa que Deus fala para ele. No versículo 7, se tu fazes o bem, não será aceito. Ou seja, quando você faz o bem retorna para você. É o que nós vamos falar aqui de restituição. Sim. Né? Quando chegarmos em restituição. Sim. Quando você faz o bem retorna para você. Então ele diz assim: se tu fazes o bem, não será aceito. E se não fizerdes o bem, o pecado jaz à sua porta, e para ti será o desejo dele. Ou seja, o desejo do pecado virá contra você. Cabe a ti, olha o que Deus fala para ele, dominá-lo. Então, cada pessoa, pastor, tem que dominar o pecado, o seu erro, que vem contra a sua vida. Então, esse domínio, esta força, nós só temos quando recebemos o Espírito Santo. Então, cabe a mim dominar os meus desejos, cabe ao Senhor dominar o seu desejo, cabe a você, ouvinte, que está aí nos assistindo, dominar o seu desejo. É o que Deus está dizendo: eu não vou dominar para você, mas Deus avisou ele. Antes de matar o irmão,
Deus estava dizendo, o pecado jaz à sua porta. Não ouvindo a Deus, ele foi e matou o irmão, né, pastor? Exatamente, como diz aqui, cabe a ti vencê-lo, mas ao contrário disso, ele foi vencido. Duas coisas importantes que o senhor mencionou, pastor Fábio. A primeira delas é, realmente, não há como se arrepender, não há arrependimento genuíno sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Agora, o porquê que é necessário o arrependimento? Porque o arrependimento, pastor Fábio, ele me leva a abandonar os meus pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que todo aquele que se inclina à carne, ele está se inclinando para a morte. Então, olha que coisa interessante, a necessidade do arrependimento. Então, o arrependimento, ele me dá condições de viver uma vida santa, de não praticar mais aquilo que pode me levar a uma condenação eterna. Porém, esse arrependimento, ele só pode ser produzido, eu só consigo me arrepender de verdade, ao ponto de abandonar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que está me fazendo com que eu esteja caminhando para o inferno de verdade, caminhando para o lago de fogo, caminhando para a condenação eterna, é o arrependimento. Mas eu preciso sim ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que é santo. Então, o caminho para a liberdade começa com o arrependimento. O arrependimento. É necessário arrependimento para começar uma liberdade na sua vida, né? Segunda coisa, a confissão. Porque eu só encontro arrependimento se eu confessar, né, pastor? Exatamente. É necessário que haja essa confissão. Na verdade, pastor Fábio, nós podemos dizer da seguinte forma: pecado tem nome. E eu preciso chegar diante de Deus e confessar. Aí vem aquele texto, né? Se confessares o teu pecado a Deus, né? Exatamente. Ele é fiel para perdoar. Exatamente. É necessário. E outra coisa, a Bíblia diz, pastor, se eu não me engano, acho que é em Provérbios 28, 14, aquele que encobre os seus pecados ou as suas transgressões nunca prosperará. Mas, porém, aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Agora, é possível encobrir um pecado de Deus? Não é. Não tem Mas como. Deus, ele sente a necessidade de ver a nossa boca confessando a Ele, né? Nós precisamos confessar a Ele com a nossa língua. Se com a tua língua confessares, né? Então a nossa língua precisa confessar. Existe a necessidade da nossa língua confessar os nossos pecados a Deus. Ele precisa ouvir isso e você precisa fazer isso. Por quê? Porque isso existe uma quebra no mundo espiritual. Quando você abre a sua boca para confessar a Deus, você coloca para fora o que está dentro do teu coração, o desejo que está no teu coração, e isso rasga, isso entoa para o mundo espiritual. Você sabia que uma palavra, o som da sua voz, ele é emitido em uma frequência, e uma frequência, ela se dissipa para o além? O que nós estamos falando aqui agora está sendo dissipada para o universo além. Esse som dessa voz nunca para. A transmissão deste canal de TV está transmitindo agora para o universo e além. Então, ele vai para o infinito, né? Parece aquele desenho do Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. E de fato é ao infinito e além, porque o som, ele é uma frequência que entoa. Então quando a gente confessa, quando a gente fala, essa frequência, esse som em uma determinada frequência, ele sai de nós e vai para o infinito, ele vai aonde estão o quê? As esferas celestiais, né? É aonde se trava batalhas espirituais, pastor. Exatamente, é aquilo que estava em oculto até então, vem à luz. Sim. Então é necessário que todas essas coisas, todas essas transgressões, todos os pecados, eles venham à luz, porque como o senhor disse, isso no mundo espiritual, eu estou dizendo para o meu adversário que eu já não sou mais um instrumento
eu já não sou mais alguém usado por Ele para fazer aquele versículo que o senhor citou, que muitos caem no engano, muitos por não cuidarem e não se atentarem a buscar comunhão com Deus, acabam sendo usados por Ele. Sim. Agora, pastor, nós estamos falando de uma esfera espiritual. Sim. E levar isso para uma esfera física? O mal que eu fiz para alguém, o mal que eu fiz para um cônjuge, para um amigo, para um vizinho. Isso. Então, é necessário também arrependimento e confissão, pastor? Sim, eu só corrigindo aqui, pastor Fábio, é Provérbios 28:13. Olha o que diz. Olha que versão diferente e muito esclarecedora. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso. Olha só que coisa. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Legal. O senhor está na Bíblia do Rei James. Isso, Provérbios 28:13. É na atualizada, né? Exatamente. Eu estou na de 1611. Estou aqui na do Rei James de 1611, que diz assim, Provérbios 28:13. 28:13. Isso. Ele diz assim, olha só, 28:13, que é a mesma versão do Rei James, porém uma de 1611, né? Que é essa daqui, do Rei James também. E estamos com a versão do Rei James atualizada. Exatamente. Né? Diz assim, aquele que encobre os seus pecados não prosperarás, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Olha só. Pastor, agora, isso também é trazido na esfera física, né? Um mal que eu fiz para alguém, eu preciso me arrepender. Eu tive o arrependimento de um mal que eu fiz para um irmão, para um próximo, né? Eu confessei realmente diante de Deus e dele, Isso. né? E aí vem o perdão, né? Vem o perdão, vem a liberação de perdão da outra pessoa, porque eu me arrependi, confessei, e aí a pessoa libera perdão na minha vida, né? Assim como um pecado que eu confesso a Deus, Deus libera perdão na minha vida, Ele é suficiente para isso. Mas aí vem uma outra questão, pastor, a questão da restituição, que nós estávamos dizendo no início desse programa, que essa restituição ela é diferente, né? Está aqui na nossa apostila dos nossos estudos das quintas-feiras, do seminário de cura interior e cura da alma. Essa restituição, eu fiz um mal para o Senhor. Eu fiz um mal para o Senhor. Vamos dizer que... um prejuízo. Eu fui lá e furei o pneu do seu carro, fiquei com raiva, fui lá e murchei o pneu do seu carro. Ou bati no seu carro e fugi. Nossa, Sim. é o carro do pastor, não vou arrumar isso aqui. Ninguém viu que eu bati no carro, estou indo embora. Certo? Só que aí eu me arrependi. Puxa, bati no estacionamento lá no carro, me arrependi, então eu venho e confesso para o dono do carro. Olha, fui eu, é confissão. Fui eu que bati no seu carro, né? E aí agora vem a questão do perdão. Por mais que ele fique bravo, vamos dizer aí que ele é uma pessoa de Deus e tem um bom senso, ele me perdoou. Não, puxa, tudo bem, eu te perdoo. Vem a questão da restituição, né, pastor? Exatamente. Teoricamente, pastor Fábio, há uma necessidade... Ele sofreu um prejuízo. Sim, ele sofreu, mas o que nós temos deparado nesse seminário do tratamento da alma é a dificuldade que as pessoas têm de liberar perdão. E isso é algo que tem atrapalhado muito o sucesso na vida dessas pessoas, em todos os sentidos. Então, assim, há muitas pessoas magoadas, há muitas pessoas que foram rejeitadas, há muitas pessoas que levaram muitos prejuízos, que foram traídas, e hoje ela tem muita dificuldade de trabalhar. Quando se fala em perdão, ela já muitas vezes se fecha
e é como se naquele momento nós vemos nitidamente uma resistência. É o que nós chamamos nesse seminário, pastor Fábio, nesse momento em que nós falamos nessa palavra perdão, se levanta uma fortaleza diante dela, uma resistência. E a pessoa não consegue dar sequência na sua vida, né? Não consegue dar. Por quê? Porque não perdoar é carregar a outra pessoa dentro de você sem que você queira, né? E na verdade, quem libera o perdão, ele está se liberando a si mesmo. Sim. É ele quem está se libertando, né? Então, é isso que nós temos também abordado nesse seminário do tratamento da alma, pastor Fábio. Então é muito importante, só quem tem participado, tem aprendido. O Senhor Jesus, ele disse, amai os vossos inimigos. Isso é fácil, pastor Fábio? De jeito nenhum. Orar por aqueles que nos perseguem? De jeito nenhum. Não é fácil. Então essa barreira do perdão que vem, ela cria um prejuízo na vida da pessoa. Mas aí que está, pastor Fábio. Humanamente falando, é praticamente impossível. Mas o que Deus quer da nossa parte é que nós entendamos esse princípio e Ele quer a nossa decisão. Porque o Espírito de Deus, ele vai agir, pastor Fábio, exatamente Sim. em cima da nossa decisão, e o restante é com Ele. A primeira coisa que o Espírito Santo coloca no nosso coração é de que nós não somos maiores do que Jesus. E Jesus perdoou. Ele libera perdão na nossa vida todos os dias, Amém. Não é verdade? E nós precisamos quebrar essa barreira. Para a gente encerrar, a restituição, por exemplo, quando eu causo um dano para uma pessoa, eu preciso ir lá agora e restituir. Porque se eu criei um prejuízo, eu preciso restituir aquele prejuízo. Né? Um exemplo, eu comprei lá nas Casas Bahia. É um exemplo aqui, não estamos criticando a loja, pelo contrário, né? Uma loja que está aí há muitos anos e nós respeitamos a posição. Mas vamos lá, você comprou nas Casas Bahia e houve um problema, você não conseguiu pagar o seu carnê. Seu nome sujou, seu nome foi para o SPC. Né? Você reconhece que você está errado, agora você está trabalhando, você organizou a sua vida. Mas o Samuel Klein, o dono das Casas Bahia, é muito rico. Né? Ou eu vou esperar caducar, como diz, né? Vou esperar 5 anos caducar? Imediatamente, pastor, quando eu reconheço, e isso é arrependimento, eu preciso ir negociar a minha dívida. Exatamente. Eu preciso ir lá negociar a minha dívida, restituir a pessoa que eu estou devendo, né? Então, nós não podemos usar daquela conversa, mas eu saí lesado, eu saí prejudicado. Não. Quando você faz um acordo, saindo prejudicado ou não, você deve cumprir. Porque isso se chama honra, né? Hombridade, honestidade, né, pastor? Exatamente. Pastor Fábio, uma pergunta que muitos têm feito ali, nós interagimos bastante, é assim, quando eu me arrependo, vou até a pessoa, eu confesso, eu peço perdão, mas a outra pessoa, ela não liberou o perdão. E aí, pastor Fábio, como que fica se com muita sinceridade eu cheguei até aquela pessoa, me arrependi de verdade, eu pedi perdão, caso ela não libere o perdão, isso interfere em alguma coisa? A palavra de Deus, ela orienta a gente a ir com 2 testemunhas. Caso ela não libere, aquelas 2 testemunhas te justifica que você está liberado daquela culpa. Mas e diante de Deus? Diante de Deus, automaticamente, porque é o que está no seu coração. Exatamente. Por isso a Bíblia recomenda você ter 2 testemunhas para você ir pedir perdão para alguém. Então, se ela me perdoou ou não, diante de Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Agora é aquela pessoa que carrega aquele peso dentro dela. Exato. Né? Então, olha, gente, o que nós queremos dizer para você é que nós estamos tratando a alma. O nosso horário passa muito rápido, nós temos aqui uma infinidade de assunto para abordar para você, mas não dá tempo aqui no nosso canal de TV. Né? O que dá tempo é você vir participar do nosso seminário de cura da alma. Venha participar. Toda quinta-feira, na Rua das Gardênias, número 105, no SECAP, em Valinhos, na nossa sede. E toda sexta-feira, no distrito de Ouro Verde, na Rua Plácido Suave, 160, atrás do terminal Ouro Verde, nós estamos com o seminário do tratamento da alma. Em Campinas, no Jardim Aurélia, também o pastor Ronaldo, junto com o pastor Anderson, está dando esse tratamento da alma lá e eles querem te ajudar também.
na Avenida Império do Sol Nascente, número 824, próximo ao Shopping Unimart. Esteja participando do tratamento da alma. É um ótimo investimento que você faz na sua vida. Embora a entrada é franca, é gratuita, não somos mercadores da fé, a entrada é totalmente gratuita. Eu digo que é um investimento porque o seu tempo vale ouro. Então você está investindo o seu tempo em algo que vai te tratar de traumas lá na frente. Nós vamos orar. Eu convido o pastor Reginaldo Giraldelli a fazer esta oração. Pegue aí o seu copo com água também e vamos orar. E eu creio que pela fé o Senhor vai te visitar aí nesse momento. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem colocado no nosso coração esses princípios que são essenciais para que possamos viver uma vida tranquila, livre de todo tormento, de toda angústia, porque o Senhor veio para trazer libertação e nós entendemos que existem passos a serem seguidos. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, nos ajuda, nós queremos verdadeiramente que o Senhor produza em nós um arrependimento genuíno, que nós possamos restituir aqueles dos quais nós causamos prejuízos e dores. Senhor, nós oramos para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a cada dia possamos ser mais santos, que a Tua santidade possa nos envolver, que os nossos pensamentos estejam focados em Ti e que o Senhor a cada dia transforme o nosso coração segundo o Teu coração. Essa é a nossa oração e desde já nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus Rei e fiel. Beba desta água, seja abençoado. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e nós te aguardamos ali na comunidade da família de Deus. Espero que essa palavra tenha aprumado os seus pensamentos. Shalom.